E aí, beleza? Boa tarde para você que está chegando com a gente, amigos do canal JS TV. Eu sou o Jonas Sistema, eu estou chegando nessa tarde com um mundo de informações para deixar você extremamente bem informado. O vídeo que eu vou falar hoje é sobre o rubro-negro baiano, vou falar sobre o Vitória aqui no nosso canal, tá, meus amigos? No início do ano, a gente sabe, muita coisa errada foi feita aí no Vitória, muita coisa errada. Muitos reforços, muitos nomes que ninguém conhecia no mundo do futebol, empilhando contratações e contratações, achando que meramente contratações iriam de alguma forma mudar o Vitória de patamar. Grandes dessas contratações, meus amigos, sequer deram certo, sequer jogaram, e hoje 30% dessas contratações nem estão mais na equipe do Vitória. A gestão foi tenebrosa, os erros foram escandalosos. Se gastou de dinheiro pra caramba. Carlinhos, Romarinho, Rato, dentre outros jogadores que foram contratados aí pelo Vitória, mostrando uma deficiência enorme na gestão e na visão de quem estava comandando o futebol. A informação é a seguinte: quase 30% das contratações do Vitória nessa temporada já deixaram o clube, cara. Com o Romarinho, né, que foi o último a sair, o rubro-negro chega a 8 saídas de jogadores contratados no ano, tá? O anúncio do fim da passagem do atacante Romarinho pelo Vitória, que foi na última segunda-feira, né, ampliou ainda a lista de jogadores contratados em 2025 que já deixaram o clube. Até aqui, 8 das 29. Não tem como um time dar certo com 29 contratações, porra. Não tem como, irmão. Não tem como. Mas não foram 29 contratações que... Não, foram 29 contratações que se juntar dois... Que se juntar tudo, não dá dois jogadores aceitáveis aí no Vitória. Foram 29 peças que desembarcaram em Salvador, meus amigos, que tiveram, e alguns deles tiveram curta passagem aí pela equipe rubro-negra, tá? 8 saídas representam 27,6% do total das contratações do rubro-negro, mais de um quarto do total. 2 casos foram por empréstimo e outros 6 foi por rescisão, né? Mas todas representam passagens completamente apagadas, né? A rescisão, a última agora, que foi a do Romarinho, né, foi a primeira de um jogador contratado na segunda janela de transferências, iniciada agora no fim de julho, tá? Ele deixou o clube com 5 jogos e apenas 121 minutos em campo e nenhuma participação em gol. Nenhuma. Olha só os jogadores que saíram. Tá? O que mais jogou, os jogadores que já não estão mais, é o Wellington Rato, que veio a peso de ouro, né, para a equipe do Vitória, oriunda do São Paulo, tá? O Wellington Rato, né, foi anunciado dia 3 de janeiro, isso, desse ano, né? Jogou 24 jogos, 2 gols e 5 assistências, né? Saiu no mês 8, tá? Chegou em janeiro, saiu em agosto. Ele foi pro Goiás, o clube atual. Thiaguinho também chegou em janeiro. 6 jogos, 1 gol. Em maio, o cara chegou em janeiro. Em maio, ele já saiu, tá no operário, teve seu contrato rescindido. Bruno Xavier chegou dia 5 de janeiro. 13 jogos, 2 gols. Mês 6, rescisão, tá no Vila Nova. Hugo, lateral Hugo, chegou em janeiro, 1 gol, saiu mês 6, rescisão, tá no Al-Wash, né, lá dos Emirados Árabes. Val Soares chegou dia 1º de agosto, chegou dia 8 de janeiro, melhor dizendo, 5 jogos, cara, 5 jogos, né, rescisão, tá no Ventrofurret, lá do Japão. Gabriel, chegou em janeiro, 6 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência, nada, saiu no mês 6 também, tá no Sport. Léo Pereira, 10 jogos, saiu em julho, tá no Sport. E o Romarinho, que é o caso mais emblemático para mim, chegou agora dia 17 de julho, fez 5 jogos, não teve gol, não deu assistência, e já teve o seu contrato aí rescindido, tá? Dentre outros jogadores, isso aqui foram jogadores que não estão mais no Vitória. Tem jogadores que estão lá e não jogam. Carlinhos, e não jogam, tá? Há casos de jogadores que podem voltar ao Vitória, né? O Wellington Rato tem contrato até o fim de 2027. O goleiro Gabriel com vínculo até 2028. Foram emprestados até o fim dessa temporada ao Goiás e ao Sport, respectivamente. Tá bom, meus amigos? O Gabriel, né, foi contratado como reposição do Lucas Arcanjo, né, que teve saída encaminhada para o Fluminense no início da temporada. Mas o negócio melou, né, e Arcanjo segurou a posição do time titular. O reforço rubro-negro, então, foi cedido ao Sport, mas com pressa de voltar ao Vitória em 2026 e ter minutos, já que está nos planos da diretoria a venda do atual titular. Então, assim, querem vender o Arcanjo, né? Querem fazer dinheiro aí com o Arcanjo, então a volta do Gabriel, que está lá no Sport, deve ser assegurada. Já o Wellington Rato chegou ao Vitória com pompa de grande contratação, assumiu a camisa 10, mas não brilhou nada. Mesmo com a frustração, o meia até hoje, né, é o maior garçom do time na temporada. Mesmo não jogando nada, ele é o maior garçom da equipe na temporada. Já no Goiás, ele é titular, né, na briga pelo acesso da Série B, fez 17 jogos com 2 gols
e 2 assistências, meus amigos. Então, cara, é muita coisa errada, né? Até que parou de falar um pouco, né? O presidente, né? Tá falando menos, né? Tá parecendo que era coletiva pra cá, era coletiva pra lá. Agora viu que tá fazendo sua cagada, parece que baixou um pouco mais a bola, tá? Já o lateral esquerdo, Hugo, os meio-campistas Thiaguinho, Bruno Xavier e Val Soares, o atacante Léo Pereira, nem chegaram a entrar em campo pelo Vitória, pelo Campeonato Brasileiro. Cara, inacreditável, tá? Das 29 contratações feitas aí pelo Vitória no ano, 8 são titulares do time, enfim, mais escalado desde a chegada do Jair Ventura, tá? O Lucas Altes, Zé Marcos, Ramon, Baralhas, Ronald, Érica, Heitor e Renato Kaiser. Desse grupo, os principais destaques são os zagueiros Lucas Alter, capitão do time, né? O volante Baralhas, titular absoluto desde que chegou, e também o atacante Renato Kaiser, que é o artilheiro da equipe nessa temporada, com 8 gols ao lado de Janderson, que inclusive já deixou o clube, tá? É com esse grupo que o Vitória continua a luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O próximo passo é contra o Corinthians, em jogo marcado para esse sábado, 16 horas, no Barradão. Jogo de extrema importância para que o Vitória possa subir ainda mais aí na tabela, briga direta com o Santos, conseguiu uma vitória extremamente importante contra a equipe do Santos fora de casa, e agora tem esse jogo também muito difícil contra o Corinthians dentro de casa. E como que o time do Jair Ventura, eu preciso falar disso, né? O Jair Ventura fazendo um bom trabalho, tá? Não gosto do Jair Ventura, eu não achei que o Jair Ventura fosse ser uma contratação boa, que iria salvar, mas tá rendendo, tá dando frutos, tá calando minha boca. Né? E o Vitória, para mim, já estaria, se não fosse as últimas vitórias, o Vitória estaria afundado já na zona de rebaixamento, e o Jair Ventura trouxe um respiro para a equipe rubro-negra, tá bom? Então vamos lá, ó. A escalação é do Vitória para poder enfrentar, a provável escalação do Vitória para poder enfrentar a equipe do Corinthians, tá? Para encarar o Corinthians, Jair Ventura ganha o retorno de 4 jogadores: o zagueiro Camutanga, o atacante Eric e Renato Kaiser, além do Dudu. Ou os 3 primeiros devem retornar no lugar do time titular, mas também a dúvida se Ventura vai manter Mateuzinho, destaque da equipe, na última partida contra a equipe do Santos. Outra dúvida está na lateral direita, com Raul Cáceres suspenso. Claudinho é a escolha natural para o time titular, mas o jogador foi desfalque por lesão na última rodada, tá? E o Vitória não atualizou o status do atleta durante a semana. Se ele não tiver condições, o Paulo Roberto, da base, passa a ser o principal cotado para poder ganhar vaga na função. No meio-campo, o volante Baralhas se machucou na última partida e foi vetado pelo departamento médico. William Oliveira, Dudu, PP e Ricardo Hiller são as opções. A provável escalação da equipe do Vitória para poder enfrentar o Corinthians tem Lucas Arcanjos, Lucas Alter, Camutanga, Zé Marcos, Paulo Roberto, Dudu, Ronald, Ramon, Eric, ou Mateuzinho, Heitor e Renato Kaiser. Esse é o time do Vitória que deve enfrentar a equipe do Corinthians nesse final de semana. Vitória que, se conseguir mais uma vitória, vai ser importantíssimo e pode empurrar aí a equipe do Santos novamente para a zona de rebaixamento, tá bom? Você que está com a gente aqui no canal JS, deixa o like, inscreva-se, que é muito importante para gente. Esse vídeo mostra, né, o quanto que planejamento é importante, o quanto que você saber até mesmo contratar é importante. Às vezes, não é necessário você contratar 29 jogadores como contratou o Vitória. Se você for lá e contratar 3 jogadores que vão mudar a história do clube, né, que vai fazer a diferença, já é de suma importância. O Vitória contratou 29, desses 29, 8 já não fazem mais parte do elenco, né, e alguns jogadores sequer estão sendo utilizados, tá bom? Anteriormente, né, Fábio Mota falava demais, estava se expondo muito o Vitória. Agora ele entendeu que o papel de um presidente é ficar quieto, trabalhando simplesmente nos bastidores do clube. Deixa o like aí, inscreva-se, que é muito importante pra gente, é importante demais aqui pro nosso crescimento. Eu sou o Jonas Stelman, essa é a JS TV, forte abraço pra você, tamo junto, valeu!